E o soberbo e muito arrogante torcedor do Fluminense, que chegou a dizer que o elenco do Bahia é delimitado para ruim e de que o Fluminense tem o oitavo melhor elenco do Brasil, viu o poder ontem do Fortaleza que vamos lá, beleza. O Fortaleza enfrentou o Fluminense. Se a gente fizer uma comparação aqui, é que o Bahia na atualidade é o melhor clube do Nordeste com o melhor futebol apresentado, o Fortaleza fica atrás do Bahia. Então, se a gente fizer só esse exercíciozinho assim, o Fluminense, que é o oitavo melhor elenco do Brasil, perdeu para um time cujo está hoje abaixo do Bahia em nível de futebol apresentado. É, e perdeu assim, podendo tomar goleada, viu? Torcedor arrogante, o torcedor arrogante do Fluminense, que eu vou até trazer aqui o trecho que ele fala sobre o Bahia. Pô, e daí que o Bahia é Grupo City, cara? E daí que o Bahia é Grupo City? Você tem que olhar pro elenco do Bahia. E aí eu posso voltar aqui. Não vai aparecer na tela, não. Pô, pior que eu fechei, fiquei puto. Não fechei, não. Tá aqui. Elenco do Bahia. Vamos lá. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Ramos Mingo, caralho. Cheio de tricolor aqui na sequência, ó. Kaique, Marcos Felipe, Michel Araújo. Rezende, Rodrigo Nestor. Cara, desculpa. Esse elenco do Bahia... Cara, esse elenco do Bahia é de limitado pra ruim. Com todo respeito. Esse elenco do Bahia é de limitado pra ruim. E o do Fluminense, que se o do Bahia é limitado para o do Fluminense, que apanhou pro Fortaleza, inclusive o Fortaleza demitiu o Menezes, né, o técnico do Fluminense, que foi demitido após a derrota para o Fortaleza, que vinha numa sequência ruim aí de jogos, foi lá e perdeu para o Fortaleza. Chega uma informação já do jogo do Bahia contra o Corinthians, a informação é direto de São Paulo, é que o Corinthians vem com um time completamente, ou se não quase todo, misto. Isso, de alguma forma, favorece o estilo de jogo do Bahia e também o favoritismo do Bahia no confronto. O Bahia já era favorito nesse confronto, mas com um time totalmente mesclado ou reserva do Corinthians, o Bahia assume um favoritismo Provável gigantesco. Corinthians, vou pegar esse cara. O Bahia assume um favoritismo gigantesco. Isso que fica claro para todo mundo, beleza? Você que ainda não baixou o aplicativo da Implay, baixe já o aplicativo da Implay. Você que é torcedor do Bahia e não conhece o aplicativo da Implay, esse QR Code que está aqui, você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e vai baixar o aplicativo da Implay, vai ganhar suas 1.000 moedas e vai fazer sua simulação, beleza? Por exemplo, hoje, Bahia e Corinthians, mais de 1,5 gols no primeiro tempo, 2 gols no primeiro tempo, 2 gols mais, eu acho que sim. Vamos lá, mais de 5,5 cartão amarelos no jogo, eu acho que não. 6 cartão amarelo é muito cartão amarelo. Mais de 1,5 impedimento do Corinthians no jogo, eu acho que sim. Vai com o time reserva, então vai estar com um time muito desentrosado. Tentar a bola nas costas dos zagueiros do Bahia, que inclusive já vou passar a escalação aqui. O Bahia ele tem uma linha de zaga muito alta, né? A linha de zaga do Bahia é muito alta, então ela deixa muitos adversários em condição de impedimento. Tem um entrosamento muito interessante. Mais de 0,5 gol do Bahia no primeiro tempo, eu acho que sim. E aí você vai respondendo as simulações, beleza? De acordo com o que você achar. E lembrando que você concorre a premiações aqui, ó. 150 mil moedas, que é convertidos em dinheiro de 150 reais. Beleza? Então, baixe o aplicativo e é isso. Vamos embora trazer aqui a opinião aqui dos torcedores do Corinthians sobre esse confronto. A relação do meu timão aqui, o Vessone postou, um abraço pro Vessone aí, e o Corinthians vai ser um Corinthians bem diferente, bem diferente.
por conta dos jogadores que estão fora da partida, jogadores com desgaste, tem jogador que nem vai viajar, tem jogador que vai, mas vai ficar no banco. Então, tem um Corinthians... Pode falar, Thiago. Não, eu ia falar que eu acho legal a gente falar os que não viajaram, pra galera não ficar... Tirar Boa. já o cavalinho da chuva, sabe? Quem não viajou, tá? Hugo Souza, Matheus Bidu, esse eu não sei por que não viajou. Problema na Jogou vista. muito. Ele tá com problema na vista. Ah, tá. Tava com o olho zoado mesmo. Verdade. Ele tava meio no Então- sacrifício no final do campeonato. Então, Hugo Souza não. Matheus Bidu também não viajou. Gustavo Henrique, que também estava bem, não viajou. Memphis Depay não viajou. E Isso. Rodrigo Garro também não viajou. Então, não vai ter Memphis, não vai ter Garro. Gustavo Henrique, Bidu e Hugo. Não teremos esses Isso aí. Perfeito, Thiagão. Por E aí isso, o provável Pode falar. time é esse aí que tá na tela e as opções são mais ou menos essas aí mesmo. Não tem muito como fugir. Não tem muito pra onde correr, né? Então o Corinthians deve vir de Matheus Donelli, Léo Maná, ou o Mateuzinho que tá como opção, André Ramalho, Kaká, e várias escalações estão colocando o Hugo Bota, não o Andileri, que o Andileri vai ficar no banco e joga o Hugo. No meio-campo, Rian, Breno Bidon, Charles e Coronado, Romero e Thales Magno, ou seja, o time completa. Ah, o pessoal falando que o filho do Bidu nasceu. No dia do jogo, ele saiu do jogo e foi pro hospital. Caraca, o cara foi campeão e foi pai. A hora que ele dá a entrevista. Que legal. A hora que ele dá a entrevista pós-jogo, ele mostra a mulher dele já estava no hospital, Que da hora. pronta, e acho que o filhinho nasceu de madrugada. Então ele saiu do jogo e foi pro hospital. Pô, que da hora, que da hora. Eu jurava que era. Quando eu vi, eu falei, puta, será que é o bagulho do olho? Eu acho que é por causa do filho, né? Porque ele tem os dias ali. Então melhor ainda, motivo mais bacana ainda. Que bacana. Parabéns pro Bidu também, que é papai aí. Sensacional. Mas o Corinthians é esse aí, time reserva, né? Basicamente, Corinthians reserva. Não tinha como ser diferente, né, gente? Porque aí, assim, o Corinthians encerra o Campeonato Paulista na quinta-feira. O jogo já foi mais longo do que o normal. Tipo, o jogo acabou tarde pra caramba. Aí é óbvio que você tem aquela comemoração. Na sexta-feira teve a premiação do Campeonato Paulista, ou seja, alguns jogadores tiveram que se apresentar lá para a premiação. Então você não tem tempo nem de recuperar seus jogadores, nem de preparar, nem de treinar, de fazer nada. Nem aquele regenerativo que a gente sabe que sempre tem depois de uma partida. O Corinthians não teve tempo de fazer, porque o time joga amanhã já. Então, assim, não tinha como imaginar que o Corinthians vá com o time titular amanhã contra o Bahia. Não, é impossível, porque a gente sabe que muitos jogadores, né, por exemplo, o Garro jogou no sacrifício na quinta-feira. Não tem a menor condição você botar o Garro para jogar. Tem nem que viajar mesmo, né? Exatamente. Vai esse joelho aí. Então, assim, já era esperado um time misto para reserva aí. O Bahia, diferente da gente, jogou no domingo passado. Então, o Bahia vai ter uma semana de descanso até a partida. Então, o Bahia vem com o time completamente titular, porque teve tempo de comemorar título, de descansar, de preparar jogador, fazer tudo, né? E eu acho que não é um jogo tão fácil, tá? O Bahia já não é mais aquele adversário tão fácil como foi no passado. Hoje é um time mais ajeitado, é um adversário... Bahia, por exemplo, diferente de nós, conseguiu passar pela Libertadores. Sim. Então estão mais descansados também. Estão mais descansados. Eles foram campeões já, acho que no final de semana. Foi no domingo. O último jogo foi no domingo. Domingo, eles dia uma 23. semana aí, né? Imagina o Corinthians se tivesse uma semana, tivesse sido campeão domingo passado e fosse jogar só agora, daria para jogar um titular, ou quase todo, pelo menos. Perfeito. Então é assim que vem o Corinthians pode enfrentar o Bahia. E a provável escalação do Bahia já com o retorno do Lúcio Rodrigues, né, que voltou após ser convocado pela sua seleção. É a seguinte escalação: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, ou Gilberto, Canu, Ramos Mingo. Então, assim, o Bahia deve adotar mais uma vez, né, a terceira vez na temporada, 3 zagueiros. As duas principais partidas que o Bahia atuou foram com os 3 zagueiros, as duas principais partidas da temporada, né? E aí, Luciano Juba, fechando o setor defensivo, né? Aí tem Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Eric Puga e o Lúcio Rodrigues. Esse deve ser o provável time do Bahia para esse confronto, para a estreia no Brasileirão contra o Corinthians. Deixa a sua opinião aí, o que você acha? Vamos torcer para que o Bahia vença, estreie com o pé direito e quem sabe já consiga dar um
um primeiro passo aí rumo aos seus objetivos na temporada, né?